Atos 20, você encontrou? A partir do verso 22, eu quero ler com você, até o versículo 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém. É Paulo quem está dizendo. Não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Embora Paulo, querido, não soubesse o que iria acontecer, ele disse: eu sei que prisões e tribulações estão me esperando. Verso 24, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, pregando o quê? Não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Era uma despedida de Paulo da igreja de Éfeso. É como se ele dissesse: tudo que eu tinha para falar eu falei, tudo que eu tinha de orientar eu orientei. O sangue da vida de vocês não será cobrado de mim. Tudo que o Pai me disse, eu falei para vocês. Anunciei o reino, falei do amor dele, mas chegou o momento, eu estou indo e vocês não verão mais o meu rosto. Verso 27, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitua bispos, para apacentar-se a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, meus irmãos, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, olha o que ele diz, dentre de vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, de dentro de própria igreja, para atrair os discípulos após si, para criar uma nova igreja, uma nova verdade. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, não cessei, nem de noite, nem de dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, de ninguém cobicei ouro, nem vestes, isso me atraiu. Vós mesmos sabeis que para que aquilo que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Para quem não sabe, Paulo, uma das coisas que ele fazia eram redes, para que ele pudesse vender e trazer o recurso para o ministério, não só dele, mas daqueles que estavam com ele. Ele tinha ajuda de mulheres, assim como Jesus teve ajuda delas, mas ele mesmo está dizendo, das minhas próprias mãos, o Senhor não deixou nada faltar. Verso 33, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar também os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A Bíblia diz que, havendo dito isto, ele pôs-se de joelhos. Ele era um homem temente e humilde diante dos seus. A Bíblia diz que ele se pôs de joelhos, orou com todos eles. Era uma despedida do apóstolo. E levantando-se um grande pranto entre todos, lançaram ao pescoço de Paulo e o beijaram. Entristeceram-se muito, principalmente pela palavra que ele disse, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Amém, queridos? Alguns minutos da sua atenção, igreja bendita,
Porque esta palavra, ela veio muito, mas muito ao encontro de tudo aquilo que nós estamos vivendo. E é por isso que eu creio que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Você também? Já tive a oportunidade de ministrar várias vezes a respeito de Paulo. Um daqueles que, na Bíblia, para mim é um grande exemplo. Se você me disser, qual é o maior exemplo? É claro que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. É quem devemos imitar, é quem nós devemos ter a semelhança, diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que nós devemos imitar os que são da fé. E Paulo foi um homem de muita fé. Já tive a oportunidade de ministrar sobre a vida de Paulo, a conversão de Paulo, várias cartas de Paulo no Novo Testamento, você vai encontrar várias delas. Mas o Senhor me levou, querido, no dia de ontem, a conhecer um pouquinho mais da vida de Paulo no final dela. Como é que terminou a carreira deste chamado apóstolo dos gentios. E por que ele é chamado assim? Porque o evangelho, querido, quando ele foi pregado por Jesus, até mesmo em meio aos discípulos, havia uma grande dificuldade deles entenderem que aquela palavra de salvação agora não só pertencia aos judeus, mas agora pertenciam também a todas as nações da terra. A palavra que Deus iria trazer, o sangue de Cristo, iria comprar para Deus povos de todas as línguas e de todas as nações. Por que é importante dizer isso? Porque a lei até então dizia que somente o judeu seria salvo. Agora, querido, na nova dispensação, a dispensação da graça, a nova aliança de Deus que é trazida, Jesus Cristo vem para salvar a mim e a você. Jesus Cristo veio para salvar a nossa casa. Jesus Cristo veio para salvar Jaguariúna. Jesus Cristo veio para salvar a nação brasileira. Amém, queridos? E essa dificuldade de entendimento também estava sobre a vida dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. E Pedro, querido, foi um dos que mais tinham resistência quanto a isso. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz que o Senhor precisou levar ele até a casa de Cornélio. E eu faço uma correção aqui, porque de manhã eu penso que eu falei Nicodemos rapidamente, mas ele foi até a casa de Cornélio. E a Bíblia diz que ali ele se convenceu de que um gentil poderia ser cheio do Espírito Santo. Porque ele entra naquela casa e ele vê a transformação daquele homem, de como Deus fez uma obra tão grande que ele saiu dali praticamente envergonhado. Você também encontra essa visita de Pedro no livro de Atos. E ali Pedro então começou a dizer, o Senhor veio não só para o judeu, mas o Senhor veio para o grego, o Senhor veio para o romano, o Senhor veio para todos os homens da terra. O Senhor veio para nós. Amém, querido? Essa dificuldade de entendimento já não estava sobre a vida do Paulo, e por isso ele é chamado apóstolo dos gentios. A Bíblia diz que ele era um homem conhecido na sociedade, ele tinha posição, ele cresceu, querido, nos ensinamentos judaicos. A Bíblia diz, querido, que ele serviu da forma dele, mas com toda a exigência que a lei tinha e possuía, ele fez, querido, tudo aquilo que ele foi ensinado. Até mesmo, querido, ter a autorização para perseguir uma seita, que para os romanos era uma seita que se iniciava aqueles que serviam Jesus Cristo. A ponto, querido, dele perseguir, dele matar, dele prender o Saulo, e eu penso que você conhece a história. A Bíblia diz que até então, querido, ele fazia isso, ele perseguia, ele prendia, ele matava. Mas até que ele encontrou Jesus Cristo no caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele ficou, depois daquele encontro, com os olhos humanos fechados, mas eu penso que durante aqueles 3 dias de escuridão humana, o coração se abriu. Os olhos espirituais realmente conheceram o propósito da existência dele. Que coisa maravilhosa, querido, quando nós descobrimos para que nascemos. Não é maravilhoso? Querido, terrível é viver uma vida inteira sem saber o propósito. E Deus tem um propósito para a tua vida. Você crê nisso, amado? Diga para o teu irmão, Deus tem um propósito lindo para a tua vida.
E Paulo, querido, foi sendo usado por Deus. A Bíblia diz que após a conversão, ele desce na casa de Ananias, ele tem um primeiro encontro ali, e assim que Deus disse que ele seria um apóstolo, a resistência também estava no meio da igreja. Porque Paulo, querido, como ele é conhecido como um perseguidor, como alguém que era muito contrário àqueles que serviam a Cristo, mandava prender, mandava matar, ele teve uma resistência muito grande, até que Deus coloca na vida de Paulo um Barnabé. Ai, como é bom ter um Barnabé na nossa vida, querido. A Bíblia diz que ele pacifica, ele traz a amizade de Paulo, primeiro para junto dele, e depois ele divide essa amizade com os outros. E os outros discípulos, então, a partir de Barnabé, passa a entender que Deus realmente havia feito uma obra na vida de Paulo. Paulo, então, querido, começa o seu ministério, e há várias cartas escritas, porque Paulo, como ele era um apóstolo de gentios, Deus os levou para muitos lugares. Ele, somente para a Ásia, a Bíblia diz que ele foi 3 vezes. E ali ele pregava do amor do Senhor. Ele foi colocado, querido, diante de autoridades, porque Paulo, ele tinha qualidades para isso. Ele falava vários idiomas. Paulo cresceu, querido, aos pés de Gamaliel, e ele conhecia bem a lei, mas ele conhecia também bem Jesus. Então, quando alguém falava da lei, ele sabia bem usar a lei em meio àqueles homens, para dizer, olha, a lei era boa, mas a graça é maravilhosa. Então ele sabia, querido, de que forma convencer as vidas a amar Jesus Cristo. A Bíblia diz, querido, que ele então está aqui na 3ª viagem. E ele sabe, os dias estão sendo abreviados. Está chegando o final da minha carreira. A Bíblia diz, querido, que ele está em Éfeso, e ele está praticamente se despedindo da igreja aqui. Eu sei, para Éfeso eu não volto mais. É a minha 3ª viagem e a última vez que eu vejo vocês. Ali, querido, ele fala do amor, do zelo com a igreja. Ele fica 3 anos ali, pregando a palavra de Deus na Ásia. E a Bíblia diz, querido, que ao sair dali, ele com um enorme amor que ele sentia pelos irmãos, ele diz, olha, eu tenho que voltar para Jerusalém. Jerusalém, querido, humanamente falando, não seria uma boa escolha para Paulo. Jesus já havia sido morto, Jesus já havia ressuscitado, os cristãos, querido, cresciam e cresciam, a igreja estava num momento muito especial, mas muito perseguida. Mas Paulo tem que voltar, e Paulo é um dos principais a serem perseguidos pelo Império Romano, e principalmente pela igreja religiosa da época. Os judeus, fariseus, saduceus, os escribas, todos eles queriam de alguma forma acabar com a seita religiosa do Cristo, daquele que veio de Nazaré e que eles não criam que era um filho de Deus. Mas Paulo insistia. Por isso Paulo está dizendo, eu estou indo para Jerusalém e vocês não verão mais o meu rosto. A Bíblia diz que eles abraçaram Paulo, beijaram, por saber que Paulo não voltaria mais. Paulo então sai dali, da Ásia, e ele vai agora na sua volta da 3ª viagem missionária, ele chega de volta em Jerusalém. Em Jerusalém ele está no templo, e quando souberam que ele estava no templo, os religiosos forçaram o Império Romano a prender Paulo, e Paulo é preso. Paulo é levado para o Sinédrio, o principal júri romano, o local onde as sentenças eram dadas. E a Bíblia diz, querido, que ali ele faz o seu primeiro discurso diante de todos. E cheio, querido, do Espírito Santo de Deus, ele não deixou nenhum momento de dizer a quem ele servia e a obra que Deus fez na sua vida. Paulo é levado, querido, diante de governadores. Paulo é levado diante de imperadores. Paulo é levado diante de reis. Paulo é levado, querido, diante de toda a autoridade que se havia na época. Alguns iam à sua defesa, como Félix, o governador, foi. Mas Félix saiu e entrou Festo, e Festo perseguiu.
porque a religiosidade da época queria matar Paulo. Não encontravam ocasião, então eles foram até César. E César, querido, disse: ó, por ele ser romano, essa coisa tem que ser julgada em Roma. E Paulo sai agora de Jerusalém e ele vai para Roma. Era distante, querido, era uma viagem longa de navio da época. Mas não é que até no meio do caminho Deus tinha propósito? A Bíblia diz que na viagem de Jerusalém para Roma, há um naufrágio. Aqueles homens que estavam no navio, todos venham ao mar. Mas o Senhor havia dito: nenhum de vocês vão se perder. Deus tinha propósito numa ilha pequenininha. Se você olhar no mapa, querido, como eu fiz ontem, para ver qual a trajetória que foi do navio, como foi a volta da terceira viagem missionária, como foi a ida até Roma, você vai ver que Malta, querido, é uma ilha pequenininha, mas que Deus tinha propósito. A palavra de Deus diz que todos aqueles homens no naufrágio foram parar nessa ilha. E ali eles estavam catando gravetos, e de repente uma cobra pica a mão de um homem, querido. E a Bíblia diz que os nativos ficavam esperando, olhando para a mão dele, dizendo: ele vai morrer, ele vai morrer. Mas a verdade é que Paulo não sente nem o efeito do veneno. Então começaram a dizer: ele é Deus. Vamos trazer para ele então um homem com febre, ele é capaz de curar. E cheio do Espírito Santo, Paulo cura aquele que estava com febre. Os nativos começaram a ver que ele tinha algo diferente e começou a chegar enfermo de tudo quanto é lado. E durante 3 dias, Paulo fica em Malta, curando, restaurando, falando de Jesus e mudando uma ilha inteira por amor ao Senhor. A Bíblia diz que ele sai dali, querido, depois de 3 dias, e ele sai de Malta e ele volta para o propósito que havia para a vida dele. Ele está indo para Roma. E quando ele chega em Roma, a Bíblia diz que ele fica, querido, preso durante 2 anos na sua própria casa. A sentença foi: ele não poderá sair da sua própria casa, ele está preso. Era um cárcere na sua residência, mas pensar que ele se calou, em nenhum momento. A Bíblia diz que ele fala do amor de Cristo dentro da sua casa. E as pessoas começam a ir lá, e elas começam a ser curadas dentro da sua casa. E elas começam a ser libertas, e elas começam a aceitar Jesus. E elas começam, querida, a ter um avivamento tremendo dentro daquele lugar. Até que Nero, o imperador, assume o comando. E a Bíblia diz, querido, por volta do ano de 62 depois de Cristo, Nero, cheio de loucura, coloca fogo em Roma. Foi o maior incêndio que Roma já teve. E quem eles culparam? Os cristãos. A perseguição agora, querido, é tamanha quanto os cristãos. Se já era grande, agora ficou algo muito pesado. No ano 67 depois de Cristo, Paulo é preso pela última vez. E a Bíblia diz que agora Paulo é preso e ele é levado, querido, para o cárcere inferior. E eu tive a oportunidade também de acompanhar. Hoje a internet tem tanto recurso, você pode entrar lá e ver. Um lugar profundo, úmido, onde se tinha muito frio, onde era colocado os principais inimigos de Roma, do Império Romano. E ali Paulo fica, querido, durante algum tempo. Alguns estudiosos chegam a dizer que Pedro ficou ali também. Alguns dizem que foi no mesmo dia, mas é certo que foi no mesmo ano que os dois têm a sentença. Pedro é sentenciado a ser crucificado. E a história diz que quando Pedro é crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim Pedro foi crucificado. Paulo, por ser romano, ele tinha uma morte mais honrosa. Levaram ele para o pátio externo e ali ele foi decapitado. Cortaram a sua cabeça por ele ser um cidadão de Roma. Que honra, né, querido? Mas algo maravilhoso eu tenho que te dizer.
Antes da sentença, os 2 soldados que chegaram na cela, conta a história. Isso não é um relato bíblico, mas é uma verdade que aconteceu. Aqueles soldados foram buscar e ele já sabia que era a sentença final. E ele, cheio do Espírito Santo, ele fala mais uma vez do amor de Cristo. Conta a história que os 2 soldados se convertem, e ao levá-lo para ser decapitado, os 2 soldados estão chorando, reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor. Há relatos, pastor, da morte dele? Não há. O dia em que ele foi decapitado, de que forma? O relato mais próximo da morte de Paulo está em Timóteo. Porque enquanto ele está naquela prisão, naquele cárcere, eu penso, gelado, úmido, sozinho, escuro, ele encontra ainda forças para escrever para aquele que ele cria que seria o seu sucessor. Timóteo era um moço jovem, cheio de virtude, e foi nele que Paulo investiu. Ele escreve a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo, e no final da carta de 2 Timóteo ele dá alguns relatos de que ele sabia que o dia da sua morte estava se aproximando. Eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 4. Relatos de um homem, ou melhor, o final da vida de um homem cheio de Deus. Aleluia. Segundo a Timóteo, Paulo que escreve essa carta dentro da prisão. Segundo Timóteo capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, eu já estou sendo levado, e o tempo da minha partida está bem próximo. Ele pôde dizer, querido, combati o bom combate, acabei a carreira, é o final, mas eu guardei a fé, eu não desisti. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aliás, existem aqui os que amam a sua vinda. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E ele diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Ele amou mais o presente século. É como se ele dissesse: o mundo convenceu ele a desistir. E quantos Demas nós temos encontrado na caminhada da igreja. Ele foi para Tessalônica. Crescente também me abandonou, foi para Galácia. Tito também foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Alguns estudiosos chegam a dizer que Lucas ficou porque era médico. E como Paulo precisava de alguém, porque ele estava muito debilitado, o Lucas, por misericórdia, acabou ficando. Ele continua dizendo: toma Marcos e traz-o contigo, Timóteo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade. Querido, o Espírito Santo me fez olhar isso e perceber que no final da carreira de um homem cheio do Espírito Santo, ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu coisas. Traz uma capa. E por que ele pede? Porque no verso de número 21, ele estava preocupado com o inverno. O começo do verso 21 diz assim: procura vir antes do inverno. Paulo iria passar um frio muito grande, querido. E se há algo que ele poderia pedir para aquele momento? Uma capa.
carreira de um homem de Deus está prestes a terminar. E ele pede uma capa. Me traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Me traga também os livros, principalmente os pergaminhos. Aquilo que eu estou escrevendo a respeito do meu Senhor. 2 coisas ele pede: uma capa para aguentar o frio e os pergaminhos para deixar registrado as verdades de Deus, para que eu e você pudéssemos ler. Essa foi a carreira de Paulo. Alguém poderia dizer: pastor, mas tudo isso para terminar decapitado. Mas quem disse que a vida dele terminou ali? Ali foi só o começo, meu amado. Aliás, a morte para nós é o começo da vida. A vida que de fato aqueles que são de Deus vão ter. Amém? Não terminou na decapitação de Paulo, mas ele sabia: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Eu estou prestes a receber do meu próprio Deus a coroa da justiça, que será me dada pelo meu Senhor, que é o justo juiz. Quando eu li o texto, querido, e a vida de Paulo, eu comecei a pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, como nós corremos atrás de tantas coisas sem valor. Aquilo que realmente tem valor, querido, é aquilo que o mundo não vai te oferecer. A Bíblia diz, querido, que Paulo sabia bem qual era o final da sua carreira, e não era a terra, mas era o céu. A Bíblia diz, querido, que ele esperou e ele não desistiu de tudo aquilo que estava à frente dele. Porque se você me perguntar a igreja de hoje, querido, como ela encara o evangelho, ou quando ela olha a caminhada que ela tem, Deus me disse que os crentes de hoje, querido, eles querem ficar praticamente numa estufa. No quê? Numa estufa. Nós dizíamos quinta-feira a respeito de crentes que estão à beira de um ribeiro. Não é assim? E ali qual é a diferença de estar à beira do ribeiro? Eles têm as raízes mais profundas. Eles vão se aprofundando mais de Deus, eles vão conhecendo mais de Deus, mas eles não estão livres de tempestades, eles não estão livres dos fortes ventos, eles não estão livres das perseguições. Mas quando nós preferimos estar dentro de uma estufa, nós não queremos vento. Alguns chegam a dizer: Deus me livre se for para sofrer por amor a Cristo. As plantas de estufa, querido, elas chegam até a ser mais viçosas, bonitas. Pergunte ao agricultor e você vai ver. As rosas que se plantam, às vezes, dentro de uma estufa, tem muito mais qualidade do que aquelas que se plantam no sol. Mas as de estufa não têm profundidade. Elas não querem enfrentar o vento, mas por isso elas não criam raízes. Elas não querem enfrentar dificuldade. E a todo momento você ouve a igreja dizendo isso: pastor, por que eu estou enfrentando isso se eu estou fazendo a coisa certa? Pastor, por que aconteceu isso na minha vida se eu decidi servir Jesus? A nossa vida, querido, assim como a de Paulo, ela vai ser cheia de perseguição, vai ser cheia de tempestade. Nós vamos passar sim por grandes adversidades, mas a hora que você perceber, querido, as suas raízes estarão cada vez mais profundas. Você vai estar cada vez mais próximo do Senhor, sabendo, querido, que tudo está cooperando para uma decisão firme da tua vida. Por que Deus permitiu? Para que você cresça. Por que Deus permitiu, pastor? Para que você realmente abra os teus olhos e perceba o perigo que há no mundo e o quanto é maravilhoso servir Jesus de verdade. Quero te dizer algo, querido. Ele vem buscar uma noiva que é compromissada com Ele, que é aliançada com Ele. Ele não vem buscar uma igreja que quer ficar com Ele. Porque ficar, querido, é um termo bem usado na juventude de hoje. Ele não vem buscar uma igreja, querido, que quer ficar, que quer sentir um arrepio, que quer sentir um momento.
que quer viver um culto maravilhoso, que quer sentir arrepios, ele vem buscar uma igreja cheia de propósito, que se guarda por amor a Ele, que diz não para o mundo por amor a Ele. É essa igreja que ele vem buscar, querido. Quando eu olho a vida de Paulo e o final dela, eu chego a me envergonhar com algumas decisões. Às vezes nós chegamos a brincar com o Evangelho, nas decisões que nós tomamos. Durante essa semana eu recebi algumas ligações, na verdade não foram nem ligações, mas foram mensagens, de casamentos, querido, quase terminando, de situações difíceis, de homens e de mulheres, porque a todo momento, como pastor, as mensagens me chegam. Mas eu olho, querido, é claro que eu oro e eu digo, Deus, sei com essas vidas, mas quantas decisões erradas nós estamos tomando. Nós estamos brincando com o Senhor, querido. Nós não estamos levando o Evangelho a sério. Nós temos a resposta certa dentro de nós, mas nós continuamos a tomar decisões cheios de bebida. Há servos de Deus tomando decisões cheios de bebida. Há servos de Deus tomando decisões com mulheres à volta. Há servos de Deus tomando decisões sem abandonar o vício. Há servos de Deus querendo levar uma vida, querido, cheia da bondade do Senhor, levando um namoro profano, cheio de sexo. Nós estamos brincando com o Senhor. Há homens e mulheres querendo se aproximar de Deus, cheios de mentira. A vida é séria. Diante de Deus, ela vai exigir de mim e de você, querido, verdades em nós. Não cabe um homem casado ficar olhando as mulheres passando na rua. Não cabe, querido, uma igreja dizendo que o avivamento vai chegar se nós não temos relacionamento com Ele. Essa palavra é para todos, é para a igreja como um todo, é um alerta para nós. Porque vai ser num piscar de olhos. Ele vai buscar a sua igreja e vai ser num piscar de olhos. Querido, chegou o momento e Deus está te dizendo, basta, chega do vício. Chega da mentira. Chega do engano. Chega do disfarce. Eu não quero ficar com você. Eu quero morar dentro de você. Eu não quero você para um momento. Eu quero você para ser a minha noiva. Para viver a eternidade comigo. É por isso que eu quero você. Haverão perseguição? Sim, haverão perseguições. O caminho será estreito? Sim, será estreito. E se no final da vida você tiver somente uma capa para se aquecer do frio, eu não busquei ouro, eu não busquei prata nessa vida. Nada me faltou. Se o momento exige somente uma capa para se aquecer, que seja assim. Mas eu estarei com o meu Senhor. Queridos, Filadélfia querida, Deus tem algo novo para nós. Mas esse avivamento será o resultado do relacionamento. O avivamento, estou dizendo para você, homem e mulher que está aqui, será o resultado de um relacionamento com Deus. Basta, chega. Algumas mensagens, querido, eu chego a dizer, é brincadeira o que eles estão escolhendo. O homem, querido, cheio de bebida, a primeira coisa que ele perde é a lucidez. E ele vai fazer o que o imperador está querendo. Aliás, querido, a luta aqui não é Paulo contra Nero. Mas a luta aqui é o império das trevas contra o reino de Deus. A luta é mais real do que você imagina. O imperador, como nós dissemos há pouco, o que ele planejou é destruir você. É destruir sua vida, é destruir sua família. Porque o império das trevas, o que ele se alegra, querido, é quando tudo te vai mal. Mas o reino de Deus, o que você disse? O reino de Deus, aquilo que Paulo disse, enquanto eu estive aqui, eu preguei o reino de Deus. O reino de Deus, ele traz justiça. O reino de Deus, ele traz, querido, fé, ele traz cura, ele traz proteção, nada vai te faltar. Mas quando o reino de Deus é real na nossa vida, a luta, todo esse ódio dos religiosos e do imperador, é porque
todo imperador pregava que ele era Deus. Nos monumentos romanos da época, alguns deles ainda estão lá, pilares levantados na própria Roma. Está escrito lá o nome do imperador e dizendo, imperador, Deus e o nome dele. Isso era ensinado para o povo, que o império tinha um imperador, e o imperador era Deus. E Paulo veio para dizer, ele não é Deus. Jesus Cristo é o rei. Jesus Cristo é o rei. É ele quem governa, é ele quem tem o controle de tudo. E quando Paulo foi contra o imperador, ele foi sentenciado. O que o Senhor está procurando hoje? Uma igreja que vai na contramão do mundo. Uma igreja que vai na contramão do mundo. Jovens que se guardam para o casamento. O que você falou? Ai, pastor, mas isso é tão careta. Isso é tão de Deus. Homens e mulheres que vivem uma vida séria com Deus. Mas ninguém vê, pastor. Mas a raiz é profunda. Aliás, nós só vamos ver, querido, aqueles que estão firmes em Deus, quando o vento vier. Aí nós realmente veremos aqueles que cresceram dentro de uma estufa, ou aqueles que enfrentaram as adversidades que a vida traz. O Senhor está te oferecendo hoje, amado, em nome de Jesus, não é ouro, não é prata, mas é aquilo que Pedro e os seus discípulos disseram quando entraram no templo na Porta Formosa. Aquele paralítico, acostumado com a esmola, disse, me dê uma moeda. E ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. O que você tem? Do que você tem se enchido? O Espírito Santo está olhando para cada um de nós. Essa resposta não é para o seu pastor. Essa resposta é para o próprio Deus. O que estamos buscando? O que teremos deixado como legado para esta igreja, para essa cidade, para as nossas famílias? Eu tenho dito, querido, eu não quero virar nome de rua aqui, mas eu quero, querido, e eu sonho com isso diante de Deus, que as pessoas possam lembrar e dizer, foi um homem de Deus. Que elas possam olhar para você e possam dizer, foi uma mulher temente a Deus. Foi uma família que serviu ao Senhor. Esse é o maior legado, querido, que alguém pode deixar. O amor do Senhor, a verdade imutável de um Deus vitorioso e vivo. Em nome de Jesus. O convite está feito. Para mim e para você. Porque eu não me excluo dessa verdade. Serviremos ao Senhor até o fim? Serviremos ao Senhor até o fim? Que eu e você possamos, no último dia, quem sabe, dizer, combati o bom combate. Repita isso, combati o bom combate. Acabei a minha carreira. E guardei a fé. Repita isso, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé.